Boa noite. Hoje, continuando falando um pouquinho mais sobre a reforma íntima, eu vou falar sobre os exercícios que Chico Xavier nos ensina para fazer a reforma íntima, que é o autoconhecimento, né? Que é a nossa transformação moral para nos tornarmos melhor, para podermos mudar o mundo ao nosso redor. Porque, como eu falei, tudo é pensamento, tudo é fluido, tudo é energia. Então a gente precisa se conhecer para poder mudar e transformar-nos, né, para melhor, para podermos evoluir. A primeira coisa que ele fala é que devemos executar alegremente as próprias obrigações. Todos nós temos deveres e obrigações. E é importante que a gente realize com amor, com gratidão, porque isso vai nos fortalecer. Então temos sim que cumprir com alegria, né? Nunca reclamar, mas sempre com gratidão e amor. O segundo, silenciar diante das ofensas. Como é difícil, né? Quando alguém nos ofende, a gente quer retrucar, a gente já quer brigar, a gente quer responder à altura. Quer dizer, somos iguais, né? Não fazemos como Jesus falou, mostrar a outra face. Muitas vezes alguém diz algo injusto ou ofensivo a nosso respeito, nós devemos respirar fundo e refletir com sabedoria. Devemos refletir com sabedoria, percebendo que se a gente retrucar da mesma maneira, muitas vezes vamos estar sendo pior. Então a gente deve ter sempre o equilíbrio. O equilíbrio. É sempre melhor ser ofendido do que ser o ofensor, segundo Chico Xavier. Terceiro, esquecer o favor prestado. Gente, se alguém fez um favor para você, esqueça. Não pense em retribuição. E se fazemos algo por alguém, não vamos esperar também retribuição. E não vamos ficar nos vangloriando com essa ação. Não vamos ficar falando para todo mundo, né? Porque a verdadeira caridade é a manifestação do amor ao próximo. E isso é sem esperar nada em troca, e muito menos se envaidecer disso, ou ficar se vangloriando, né, sobre o que você fez. O quarto, exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Nossos amigos, parentes, pessoas próximas, elas não têm obrigação nenhuma de agradecer ou retribuir alguma ação ou serviço que ofertamos. Ela não tem obrigação. Se você faz por amor. Então você exonere o teu amigo de qualquer gentileza para você, né? O que importa é a intenção, né? Então ela deve ser sempre uma ação simples, um dever fraternal. Então a gente não pode esperar nada em troca do que você faz. Quinto, emudecer a nossa agressividade. Difícil, né? Emudecer a nossa agressividade. A agressividade, né, ela é uma reação psicológica, né, que nos envolve por emoções e reações impulsivas, causando brigas e desentendimento. A agressividade causa isso, desentendimento, briga, né? A gente tem que aprender a controlar nossas palavras, a controlar as nossas ações. É possível transformar a cólera em afabilidade e criar uma sintonia de paz e amor ao nosso redor. É possível. Mas para isso nós precisamos nos conhecer, fazer a reforma íntima, que um dia nós conseguiremos. Porque por enquanto, quando alguém fala alguma coisa, né, agressivo, a gente já... E muitas pessoas usam agressividade no falar, no agir. Nós precisamos aprender a controlar as nossas ações diante dessa agressividade. Não condenar opiniões que divergem da nossa. Gente, cada pessoa tem a sua razão de agir ou pensar de forma peculiar. Cada um tem uma história de vida diferente da sua. Cada um tem uma crença. Condenar e julgar teu semelhante, nós damos oportunidades e também de sermos julgados na mesma medida.
nós estamos dando essa oportunidade de ser julgado na mesma medida. Nós devemos respeitar a opinião dos outros para poder viver em harmonia. Não chamar o outro de ignorante, porque o outro não sabe de nada. Principalmente quando se trata de política, de religião, né? A gente deve respeitar a opinião do outro. Eu posso sim dar a minha opinião. Posso escutar a opinião do outro com respeito. Com respeito, porque cada um traz uma história. Cada um tem um pensamento. Quem sou eu para julgar o outro uma pessoa ignorante? Quem sou eu que não sei nada? Então a gente precisa se conhecer mais e ver essas diferenças, né? Respeitar essas diferenças, conviver em harmonia. E essas diferenças e transformarmos a relação humana, né? Para a nossa evolução. 7. Abolir qualquer malícia desnecessária. Qualquer pergunta maliciosa desnecessária. Devemos vigiar aqui, ó, o nosso pensamento. Devemos vigiar as nossas palavras. Devemos vigiar as nossas ações. Não podemos nos deixar envolver por vibrações baixas, vibrações maliciosas, né? Passamos a focar na benevolência, na bondade. Gente, eu não tô falando aqui que é fácil. Não tô falando que é do dia para a noite. Mas se a gente começar a tentar usar esses ensinamentos que Chico Xavier nos deixou, com certeza aos pouquinhos nós vamos conseguir. 8. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Gente, se dispor a ensinar com dedicação e atenção, sem se irritar ou indiferença. Gente, eu sou professora e a gente tem sim que ensinar sem se irritar. Tem que ter dedicação, tem que ter amor. Numa sala de aula, a gente tem 25 crianças, uma diferente da outra, uma cabecinha diferente da outra. Cada um tem o meio ambiente ali em que vive, influencia, é diferente um do outro. Então eu preciso ensinar sim com dedicação, sem irritação. E também não me achar melhor que ninguém, porque eu não sou, eu não sei. Isso serve para mim também. Todos esses ensinamentos servem para mim também me melhorar, para mim fazer a minha reforma íntima. Então a gente tem que ser atencioso e prestar sim esclarecimento para as pessoas quando perguntam, mas com carinho, dedicação e atenção, e não se irritar com as perguntas. O 9, difícil também. Treinar a nossa paciência constante. Gente, quem de nós não perde a paciência com facilidade? Considerar que todas as adversidades e dificuldades são relevantes para o nosso aprendizado e a nossa evolução. Nos torna mais pacíficos e resilientes, a observar com paciência, serenidade cada situação. Entendemos o propósito divino como uma nova oportunidade de promovermos mudanças e crescermos na escala da evolução. Paciência. A gente pede a Deus paciência, né? E muitas vezes Deus nos dá pessoas para que a gente aprenda a desenvolver a paciência. Porque não é fácil. 10. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros, sem biografar nossas dores. Gente, quando alguém vem falar com você, desabafar, escute. Escute. Deixe o outro falar, deixe o outro desabafar. Não julgue e não coloque as tuas angústias acima da outra pessoa. Porque muitas pessoas, não sei se vocês já viram, vêm falar, eu tô com dor de cabeça. O outro, eu tô com dor de cabeça, dor na barriga, dor no pé. Sempre a pessoa tá com mais, né? Então, ouça fraternalmente as mágoas dos companheiros. Né? Quando alguém nos procura para desabafar ou apenas compartilhar as suas angústias,
conceder-lhe atenção fraterna, sem interrupção, comentário sobre as nossas dores. Guarda as tuas dores. Nesse momento, ouça com carinho e compreensão, sem julgamento. Gente, sem julgamento. Na maioria das vezes, a pessoa só espera ser ouvida ou desabafar suas angústias. Só. Só ser ouvida. Só. Desabafar suas angústias. Aí você já vai estar sendo útil e você vai estar praticando a caridade com o próximo. A caridade moral, né? Mas, como nós somos seres imperfeitos, nós temos mania de querer dar palpite na vida do outro. Não sabemos nem cuidar da nossa, mas queremos dar palpite na vida do outro. Temos que ter cuidado. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Como mencionamos acima, né, ali no 10º, a vida nos proporciona inúmeras maneiras de sermos úteis. Inúmeras. Não desperdice as oportunidades. Busque o conhecimento. Busque praticar as ações, o que você aprende. Não adianta eu saber um monte de coisa e não pôr em prática. Gente, a pessoa pode ser a mais intelectual do mundo, pode ser o melhor palestrante do mundo, pode falar muito bem, mas se não colocar em prática, de nada adianta. Então, seja útil. Se você não pode ser útil de um jeito, seja de outro, mas seja útil sempre. E faça pelo próximo em silêncio, a fim de não humilhar os que lhe dispensam a confiança. Faça em silêncio, gente. Tem muitos que fazem o bem, né, mas com o celular aqui, ó, para tirar foto, né, para postar. E não é caridade. Esse é o ego falando mais alto. Outro, desculpar, sem desculpar-se. Devemos aprender com os nossos erros. Da mesma forma, devemos entender que os outros também erram. E que erramos todos. Todos estamos no mesmo processo de evolução. Todos estamos nesse planeta. Então eu não posso culpar outra pessoa. Né? Não podemos também nos culparmos pelos nossos próprios equívocos, porque nós também erramos. Nós somos seres humanos. Nós erramos e erramos muito. Mais tarde a gente se arrepende. Mas a gente precisa compreender os nossos erros, né, para não cometermos novamente e continuar a jornada, né, com leveza e fé. Outro ensinamento de Chico: não dizer mal a ninguém. Realmente, gente, não sabemos de tudo. Muito menos quais os problemas pelo qual as outras pessoas estão passando. Eu não sei os problemas que as outras pessoas estão passando, porque muitas não falam. Então eu não posso falar mal de ninguém. Cada um dá o que tem de melhor. Todos estamos no processo de aprendizagem. E que entender que talvez tivéssemos a mesma atitude na mesma situação. Eu não sei. Entender que somos espíritos eternos, com erros e acertos para a evolução e harmonia do universo. Então a gente acerta, a gente erra, todos acertamos e erramos. Então eu não posso condenar o outro por um erro, porque eu também erro, eu não sou perfeita. Pensem bem sobre isso. Buscar a melhor parte das pessoas. A gente só observa o defeito dos outros. As coisas boas não. Mas muitos dos defeitos que observamos no outro e que nos incomoda, sabe aquele defeito que você olha na outra pessoa e que fica te incomodando, que você fica irritada? É o teu reflexo, está em você. Então treine tuas atitudes, teu pensamento, para enxergarmos e valorizarmos o lado positivo das pessoas. Porque é assim, você pode fazer 10 coisas boas, você fez uma coisa ruim, todo mundo vai ver só esta coisa ruim e vai te julgar. É como aquela história do lençol branco, né, que o professor mostrou na sala, com um pontinho preto. Quando ele mostrou, todo mundo viu o quê? O pontinho preto.
mas o restante do lençol branco ninguém viu. Então, você pode fazer muitas coisas boas, mas uma coisa errada que você fazer, você vai ser julgado. Então, procure buscar o melhor do outro, procure ver o lado positivo do outro, sempre. Não estou aqui falando que tudo isso é fácil, porque eu também tento fazer essas coisas e sei que não é fácil, é difícil. Mas precisamos nos conhecer, precisamos fazer a reforma íntima. Alegrar-se com a alegria do outro. Quando as pessoas têm medo, tem pessoas que têm medo até de compartilhar suas conquistas e alegria. Por medo das baixas vibrações, né, das invejas, dos ciúmes. A gente precisa se alegrar com a alegria do outro, com a felicidade do outro. Meu Deus, o outro está feliz, fique feliz. São gotas de solicitudes que resplandecem no universo. Sinta-se feliz com a felicidade do próximo, porque o próximo é o teu irmão. Somos todos filhos de Deus. Outra coisa, não aborrecer quem trabalha. Todos temos formas diferentes de fazer as coisas. Isso não significa que uma é melhor que a outra. Eu sou professora, eu trabalho de um jeito, a outra professora trabalha de outro jeito. E todos temos o mesmo êxito. Então, não julgue, não atrapalhe, não aborreça quem trabalha. Aproveite a oportunidade para refletir. Por que quero interferir no trabalho do outro? Por que eu quero interferir no trabalho do meu colega? Por que será? Pense bem, reflita, por que será? Ajudar espontaneamente. Quantas vezes nos são apresentadas, né, oportunidades para ajudar? Desde pequenas ações, como pegar um papel ali do chão, às vezes passar uma vassoura na casa, na sala de aula. Aparecem pequenas oportunidades. Auxilie o próximo sempre com sentimento de carinho, de afabilidade, da mesma forma como quer ser ajudado em suas dificuldades. Não custa nada ajudar o próximo, e espontaneamente. 18º, respeitar o serviço alheio. Gente, todo mundo, a todo momento, está oferecendo o melhor, né, em seus afazeres. Seja na tarefa doméstica, seja no meio profissional, valorize e respeite o trabalho do outro. É a melhor forma também de sermos respeitados e valorizados. Então, respeite e valorize o trabalho do outro. 19º, reduzir os problemas particulares. As provas fazem parte da vida. Como eu falei, nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, as provas fazem parte, sim, as dificuldades. E servem para ajudar a crescer. Porque a gente aprende com a dificuldade, com a dor. A gente aprende. Porque não aprendemos com amor, né? Então, a gente aprende pela dor. Tudo que focamos, ele fica maior. Então, se destinarmos mais atenção à solução do problema, nós vamos ver a solução, mesmo que seja simples, né? Mesmo que seja simples e fácil. Tanto é que consideramos muito mais fácil darmos conselho aos outros, porque não estamos vivendo o problema do outro, né? É mais fácil dar conselho ao outro, como se aquilo fosse uma solução, mas não damos para nós, não solucionamos os nossos problemas, não nos conhecemos. Então fica a dica também, né, gente? Não reduza o problema dos outros. Problema é problema. Cada um está num nível diferente de evolução. Cada um está num grau diferente. O que é dolorido para um, para o outro pode ser que não seja tão dolorido. O que é um grande problema para um, de repente para o outro não é tão grande assim. Então respeite. E o último, gente, servir de boa mente quando a enfermidade nos fere. Muitas são as dificuldades que passamos,
mas temos que manter o equilíbrio mental e emocional para que saibamos superá-las. Temos que ter esse equilíbrio mental e emocional, que é muito difícil, né? Pelo menos eu acho. Quando estamos adoentados, com fome, cansado, temos que criar, né, uma força dentro de nós para seguirmos com o mesmo carinho e atenção aos outros. Pense, a gente é adoentado, cansado, e você ter que tirar essa força do teu interior para poder ajudar o próximo, para poder dar atenção ao outro. Quantas vezes você chega cansado do serviço, mas você tem os teus filhos que precisam da tua atenção, do teu carinho. Às vezes você está com dor, mas você tem que tratar bem o outro. Então esse esforço amplia a nossa devoção e nos engrandece como ser humano. E não é assim? Às vezes chegamos em casa cansados, com dores, e temos nossos filhos para cuidar, temos nossos deveres de casa, né? Então, essa é uma reflexão de Chico Xavier que busca, né, para que a gente aprenda a se conhecer, né? Todos os exercícios de Chico Xavier, ele serve como guia para a nossa conduta perante a vida e diante das pessoas que nos rodeiam ou que cruzamos no caminho, né? Então nossas ações passam a ser como ondas de harmonia, refletindo e repercutindo para um mundo melhor, bem melhor. Fica a dica, gente. Mas como eu falei, eu tô aqui falando e não pense que eu sou perfeita, porque eu sou imperfeita. Tenho muitos defeitos. Mas a gente precisa aprender a entrar para dentro, a fazer essa reforma íntima, a se conhecer para poder melhorar um pouquinho, que de pouquinho em pouquinho nós chegamos lá. E um dia seremos anjos. Fiquem com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês.